Vamos lá, vamos para o próximo comentário aqui, ó. A Débora Fabri, ela colocou assim: eu também cansei de ouvir essas coisas de estar morto espiritualmente, fedendo. Que lugar de morto não é dentro da igreja. Mandando embora, sim, inúmeras vezes. Ouvi palavras assim, desde criança. Hoje sou complexada com muitas coisas e tenho ainda muito medo do tal pecado mortal, mesmo sabendo que só existe um que não tem perdão, que é a blasfêmia, ou morrer pecando. Você cresce amedrontado. É isso. Tá aí. O desabafo aí da Débora Fabri. Pode falar, Marcela. Pessoal, vocês veem, né? As pessoas vivem dentro da igreja debaixo do medo, entendeu? Vocês veem, uma pessoa vive tantos anos lá dentro e vive com medo do pecado, porque mesmo ela sabendo que o único pecado que não tem perdão, segundo a Bíblia, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas agora vamos dar um nó aqui na mente. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Você é condenado diretamente. Mas o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo não são a mesma coisa? Então quer dizer que eu não posso falar do Espírito Santo, então eu posso falar de Deus e posso falar de Jesus. Posso blasfemar contra eles dois, mas não posso blasfemar contra o Espírito Santo. São três pessoas distintas ou são três em um só? Porque se são três em um só, eu não poderia falar de nenhum. Eu não poderia blasfemar nem contra Deus, nem contra Jesus e nem contra o Espírito Santo. Mas se fala só sobre o Espírito Santo. Então dá-se entender que são três pessoas distintas. E aí, quem responde essa? Quem pode explicar isso? Entendeu? Muita gente vai criar N formas de tentar explicar isso, mas não tem explicação. Porque eu acho que o certo era blasfêmia contra Deus. Porque Deus é o Criador. Você blasfemar contra ele, dizer que ele não criou, isso é uma blasfêmia, porque ele é o Criador. Quer dizer, você pode blasfemar, então, contra o Criador, mas não pode contra o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo tem mais poder do que Deus, que é o Criador? Quem criou, então, Deus? Foi o Espírito Santo, por ele ser mais poderoso? Ou foi Deus que criou o Espírito Santo? Gente, vocês entendem? Porque eu não entendo. Entendeu? Na minha cabeça não fecha essa conta. E se a conta não fecha, tem algo errado, né? Na escola a gente já aprendia assim, né? Fazia a conta lá, ó, você tem que bater o resultado. Se não bateu, tá errado. A fórmula tá errada, tem que refazer de novo. A blasfêmia, Então, blasfêmia contra o Espírito Santo, Marcela, fazendo a exegese do texto, o único local que aparece esse tema blasfêmia contra o Espírito Santo foi quando Jesus ele foi foi confrontado e ele foi chamado de Baal-Zebub, né? Ou seja, que é o Deus das moscas. E Jesus ele fala exatamente sobre essa questão da blasfêmia quando ele expulsa um espírito contrário ali daquela pessoa e alguém ali questiona Jesus porque ele está expulsando aquele espírito e aí chamam ele de Baal-Zebub, que é o deus das moscas, e ele fala como é que um demônio pode expulsar um outro demônio, né? Então ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele fala nesse contexto, ou seja, de Jesus estar operando por um outro espírito contrário e uma pessoa ir contra, falando que Jesus estava expulsando por um demônio. Entendeu? Então era esse o contexto da história da blasfêmia contra o Espírito Santo. Dizer que Jesus estava expulsando por demônios. Tomado por demônios. Entendeu? É esse o contexto. Só que o que o religioso ele faz? Ele distorce, falando que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você falar que o pregador que está pregando no púlpito, ele não está falando pelo Espírito Santo. Isso é uma mentira.
Entendeu? Isso é uma mentira. Eles ensinam o errado, eles pegam o texto, eles distorcem o texto para poder endeusar o pregador, para fazer com que as pessoas não questionem aquilo que está sendo falado. Se a blasfêmia contra o Espírito Santo é você não questionar o que o pregador está dizendo, é você não confrontar aquilo que o pregador está dizendo, então Jesus errou e Paulo errou, porque foram duas pessoas que incentivaram as pessoas a questionar, a criticar aquilo que estava sendo ensinado. Entendeu? Exatamente, exatamente. Então, o que que acontece? Se a gente não questionar e aceitar tudo de goela abaixo, gente, peraí. Aquela pessoa que está julgando a outra de pecadora, você acha que aquela pessoa é santa? É perfeita? Não tem nenhum erro na presença de Deus? Se não tivesse, como diz os próprios CCBs, já nem estaria mais aqui entre nós. Deus já teria recolhido. Entendeu? Então, como que pode um pecador, como eles mesmos dizem, porque eles dizem que são pecadores ainda, né? Então, como pode um pecador julgar o outro pecador? Entendeu? Ah, mas eu sou ungido por Deus. Peraí. Eu não vi a ordem. Eu não vi a ordem de onde que veio para você ser ungido. Quem pode me garantir que você foi ungido por Deus? Que você foi escolhido por Deus? Simplesmente chegou uma informação do Braz e diz que você era a pessoa que ia estar à frente do povo aqui, mas eu não vi. Eu não vi o operar do Espírito Santo lá. Eu não vi o mover de Deus nas pessoas para garantir que você foi o escolhido. Entendeu? Então aí as pessoas têm medo do ministério, sabe? O pessoal tem medo do ministério. Gente, o ministério é igual a você, filho. Dá para ele lá uma coxinha azeda, que ele no outro dia vai cagar 24 horas, igual você. Entendeu? Não tem diferença. Entendeu? Se ele fosse realmente ungido, ele estaria imune a qualquer coisa. Pega aí qualquer ancião aí, qualquer cooperador que você quiser, famosão, espirra na cara dele lá, no outro dia ele vai estar gripado igual você. Entendeu? É que as pessoas tratam a pessoa, nossa, não, é o ministério, é o ministério. Gente, pelo amor, não caga tolete de ouro, não. Entendeu? Caga é bosta mesmo. Então, não precisa tratar diferente. Inclusive, dois trechos bíblicos que os religiosos distorcem é falar que a sombra de Pedro curava e o lenço de Paulo curava. Isso não existe. Se você fazer a exegese do texto, você vai ver nitidamente que não era a sombra de Pedro que curava. É que as pessoas vinham de outras cidades para se assentar no local aonde Pedro iria passar. Não era que a sombra dele curava. Era ele com a imposição de mãos, porque foi ordenado, que isso foi uma regra que Jesus colocou, foi que somente com imposição de mãos que você conseguiria ali fazer o processo de cura. Entendeu? E foi uma regra que inclusive eles foram ensinados do judaísmo com essa regra. Então, Pedro passava e Paulo também fazia a mesma coisa, tá? Não era lenço, é porque eles gostam do quê? Eles gostam de colocar ritualística em tudo. E é por isso que vira essa lambança na religião, tá? Posso ler outro comentário? Pegando só um ganchinho aí disso aí que você falou sobre imposição de mãos, eu estava lendo um artigo científico, médico, lá da universidade lá de Boston, que foi comprovado que a energia através das mãos tem um poder, um certo poder de cura. Qual cura? Pessoas que estavam com dores, outras pessoas fizeram imposição de mãos sobre as dores dessas pessoas e essas pessoas obtiveram alívio daquela dor. A dor diminuiu pela imposição de mãos. E aí eles estudaram qual é o fenômeno que tinha acontecido. E aí descobriram que através das mãos a gente consegue emitir energia para outras pessoas. Né? É tanto que tem uma técnica chamada Reiki,
que é uma espécie de uma massagem com imposição de mãos, onde muitas pessoas dizem obter cura de dores, diminuições de alguns problemas de saúde, através do reiki, entendeu? Então, isso comprova o que Jesus falou ali sobre imposição de mãos. Vamos lá. Então, o próximo comentário aqui foi da Isilda Teixeira Caetano. Ela colocou assim: graças a Deus, irmão, por nos ajudar, pois sou pecadora. Olha só o que ela colocou. Graças a Deus por nos ajudar, irmão. Sou pecadora, fiquei 10 anos fora, nem orar eu não orava. Tinha vontade de... Até que uma irmã da Batista me ajudou. E agora o irmão. Deus abençoe muito o Senhor Jesus Cristo, enfim. Então, tá aí. Ela estava com um pensamento até por conta dos julgamentos, da doutrina, das regras, da opressão. E aí, ela simplesmente, inclusive ela falou que ela nem orava. Por que ela não orava? Por quê? Porque ela foi ensinada que a oração não passava do teto, Deus não ia mais escutar, o nome dela não ficava escrito no livro da vida. Pode falar, Marcelo. Que Deus não escutava mais ela, né? Por isso que ela não orava, porque ela achava que Deus não escutava ela. Mas aí, quando se fala assim, mas no que ela se libertou? É porque através de vídeos como os nossos, através de outras pessoas, como essa irmã da Batista, ela obteve uma explicação sobre o pecado. Então, ela entendeu que ela não tinha cometido um pecado. Ela tinha cometido um erro, entendeu? E não um pecado. Então, ela foi entendendo e aquilo foi a libertando. Então, esse era o papel dos irmãos da congregação. Entendeu? O ministério deveria fazer esse papel. Porque o que é o ministério? O ministério é o guia espiritual do povo, da igreja. Ele está ali para tirar dúvidas, para explicar para as pessoas aquilo que elas não entendem, para esclarecer para a pessoa, entendeu? Para que ela possa fazer a sua caminhada de forma mais consciente e leve possível. Mas não é isso que eles fazem. Sabe o que eles fazem? Eles pegam um jugo pesado e saem jogando nas costas de cada um. Jugo esse que nem eles conseguem carregar. Entendeu? E aí eles vão jogando nas costas das pessoas. Não pode isso, não pode aquilo, isso é pecado, aquilo é errado, isso não pode, isso leva para o inferno e tal. E a pessoa vai indo com aquele peso nas costas. Chega um momento que a pessoa, ela arreia, ela se entrega. Ela vai lá, às vezes até comete um pecado, ou um erro, comete um erro por conta do peso que está nas suas costas. Não é porque ela tem um pensamento libertino, não é porque ela é uma pessoa, sabe? Olha, você que está me escutando, se você está namorando, sei lá, né? Segura teu fogo. Mas se não segurar e acontecer, não conte para ministério, entendeu? Não conte para ninguém, porque isso aí é particularidade sua. Entendeu? Mas eu tenho que contar. Tem que contar para quê? Para que vocês vão contar? Pelo amor de Deus. Vocês não estão escutando aí? O ancião falou. O ministério é que nem um trem. Entrou na linha, eles vão passar em cima. Aí você vai lá e vai contar ainda para o ministério? Não faça isso. A pessoa, essa irmã, ela fez isso por obediência. Ela achou que ela tinha que comunicar para os irmãos. Ela casou com a pessoa, ela está casada com a pessoa. Mas mesmo assim tiraram a liberdade dela, sabe por quê? Porque eles sempre querem que o poder deles, a palavra deles prevaleça. Eles não aceitam ser confrontados. Eles não aceitam que a palavra deles fique por baixo. Porque o que acontece? Na congregação, era o seguinte, até onde eu sei, antigamente, quando uma pessoa acabava adiantando o casamento, se casasse com a pessoa,
vida que segue, continuava com a liberdade. Agora, mesmo a pessoa casando com a pessoa, eles tiram a liberdade. Então, isso é só para poder mostrar quem é que manda, quem é que tem o poder da palavra, entendeu? E isso também é uma forma de manipulação. Por quê? Porque aí manipula as pessoas pelo medo. Porque outras pessoas que vê o exemplo que aconteceu com essa irmã, fica com medo e aí fica, sabe? Fica naquela neura do negócio do pecado, sabe? E aí fica sofrendo. A Renata Protásio, ela colocou o seguinte: conheci a filha de um ancião que adulterou alguns anos atrás. E pelo peso do pecado, a chamada concupiscência da carne agora, né? Que é o pecado de... Né? Ela pulou do prédio aonde morava. Muito triste isso. E vejo que ainda hoje isso se repete. Marcelo, coloque o seu comentário. Que negócio, né, pessoal? Pensa só. Você pega, digamos, de uma empresa. Você está numa empresa, trabalhando, e de repente some algo ali, e as pessoas começam a dizer que a pessoa, a última pessoa que esteve ali foi você. Você esteve ali, entendeu? E que pode ter sido você que tenha pegado aquele objeto. Você vai se sentir bem? Não. Você vai se sentir muito mal. E você vai começar a sentir um peso, porque acusações são julgos. E julgo pesa, né? Então você vai começar a sentir aquele peso da acusação. E aí você vai chegar a entrar em desespero a ponto de você pedir as contas, ou de você abandonar o emprego, entendeu? Enfim, muitos hoje é conhecido como burnout, né? Quando acontece essas situações da pessoa ter um estresse no trabalho e esse estresse começar a atingir a sua saúde, a sua sanidade mental. Então é chamado de burnout. Então o que acontece? Na congregação, quando alguém comete ali o chamado pecado lá, né, mortal combate lá, começa-se as acusações, sabe? E isso vai pesando na consciência, na cabeça da pessoa. E eu acredito que a pessoa começa a sofrer desse burnout. E aí, ela sofrendo desse burnout, ela pode ter inúmeras situações dela cair depressiva, em cima de uma cama e não conseguir se levantar mais, de atentar contra a própria vida, como foi o caso dessa moça aí, a ponto de se jogar de um prédio. Entendeu? Isso daí é a pressão psicológica sofrida por ela após o pecado dela e o peso dela sempre ouvir que ela não teria salvação, que ela não iria, que Deus não teria parte com ela. Então, Marcela, rapidinho, você acha que só pelo fato também o pai dela ser ancião, você acha que o sofrimento, a pressão dessas pessoas por ter um pai que é cooperador de jovem ou ancião, você acha que é muito, muito pior do que as outras pessoas? Eu acho que é pior porque o próprio pai, dentro de casa, com certeza fez várias cobranças contra